Bom dia, boa tarde, boa noite, aí conforme as horas que são. Vamos para a nossa primeira videoaula, né, coleguinhas? Apesar, afinal, aí, com a mudança nos nossos ritmos de aula, tem que ir se adaptando a esse novo sistema, né? Espero que vocês estejam conseguindo acessar tranquilamente aí o sistema e aqueles que não estão com tanta tranquilidade venham a conseguir resolver esses problemas aí. No mais, eu pretendo seguir as aulas mais ou menos da maneira que nós tinha em sala de aula. Elas vão ser um pouquinho mais curtas, né? Afinal, já não tem a participação de vocês. Mas eu vou tentar seguir mais ou menos no mesmo ritmo que a gente tinha em sala de aula. Então eu vou estar disponibilizando alguns materiais para vocês lerem, copiarem no caderno aí no sistema, junto desses materiais, esses vídeos explicando a matéria, né? Não vou passar trabalho aí toda semana. Ainda assim vão ter alguns trabalhos também, como esse primeiro que eu mandei, né? O dessa semana aí que vocês deveriam estar fazendo ao longo dessa semana. Enfim, então junto com esse vídeo tem um material. Eu quero que vocês tenham esse material no caderno, né? Para quando a gente voltar para a sala de aula. Eu espero que não demore muito tempo, apesar aí da prorrogação, né? Do período de quarentena, enfim. Mas para quando a gente voltar para a sala de aula, vocês tenham esse material também, ok? Então usem o tempo de vocês para copiar e para acompanhar esse vídeo aqui também, ok? E o material começa com um negocinho que eu já tinha passado para vocês, então ele é uma recapitulação, né? Só para relembrar aí, né? Mas começa lá com a vida política durante a Primeira República. E começa assim. As eleições então ocorriam por meio do voto aberto. Então, como eu falava em sala de aula, no momento lá na hora do voto, no dia das eleições, não tinha a cabine fechada, né? Hoje em dia, as eleições elas são por voto secreto, então ninguém sabe em quem você está votando, logo você tem uma maior liberdade para votar em quem você quiser. Mas nessa época aqui da Primeira República, o voto ele era aberto, então todo mundo podia ver em quem você estava votando. E aí é nesse contexto que vai surgir o chamado voto de cabresto, onde o eleitor, na hora de votar, ele votava sob ameaça das lideranças locais. E a essas lideranças se dava o nome de coronéis. Isso desde a época lá do Segundo Império, que davam o título militar mesmo, que era o título de coronel. E a função desses coronéis era defender esse território. Então esses territórios eram geralmente no interior, para defender nos territórios da fronteira de outros países e nos territórios do interior do Brasil, para defender principalmente dos ataques indígenas, quando eles ocorriam. Então esse título ele era um título militar, né, o título dos coronéis, e ele vai sobreviver até a Primeira República. Mas na Primeira República é basicamente assim, um coronel é um grande proprietário de terras. A pessoa aí que tem um território muito grande aí, um grande proprietário de terras, basicamente isso, tá? Então, que é o que diz o próximo ponto, né? Os coronéis eram grandes proprietários de terras nos sertões brasileiros. Como eu já cheguei a falar em sala de aula, os sertões brasileiros é tudo que é interior, tudo que não é litoral é sertão, né? Um termo aí que os portugueses davam para o interior do Brasil. Eles dividiam o Brasil em duas partes, né? Litoral, sertão. Esses homens, então, os coronéis, eles controlavam a vida política da região e faziam valer a sua vontade através dos chamados jagunços, que era uma espécie de milícia controlada pelos coronéis. Esses jagunços ainda são um termo que existe hoje na política no Brasil e também bastante comuns nos interiores, ali na região de Mato Grosso, ali para cima, Rondônia, Tocantins, enfim, e dali em direção ao norte do Brasil, em direção à Amazônia. E eles servem basicamente para aquilo que eles serviam lá na Primeira República, que é ameaçar, por meio das armas, as pessoas. Né? Aqui eles ameaçavam os eleitores, então ficava lá um conjunto de jagunços avaliando em quem que as pessoas estavam votando durante as eleições. Né? Se o coleguinha não votasse no candidato que o coronel mandava ele votar, os jagunços saberiam e aí poderiam ameaçar não só o eleitor, mas também a família dele, né? Então ele acabava votando no candidato do coronel. Por isso que é o chamado voto de cabresto. O voto ele era controlado pelos coronéis. E aí, devido ao fato da maior parte da população brasileira viver no meio rural, na época, ali na Primeira República, cerca de 70% da população brasileira vivia no interior, os coronéis, então, eles possuíam uma grande força política, não só
no município, mas também no estado e, consequentemente, também para as eleições de deputados e para as eleições de presidentes. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E a esse sistema, esse conjunto de trocas de favores entre os deputados, entre os políticos e os coronéis, se dá o nome de coronelismo. Muito importante que vocês lembrem disso aí, porque é a base da política durante a Primeira República aqui no Brasil. E aí, como eu chegava a comentar em sala de aula, esse coronelismo ele ainda existe, mais ou menos, de uma certa maneira ainda hoje, né? Bem diferente, já com bem menos ameaça da força das armas, mas ainda assim, em cidades menores, em cidades mais interioranas, né? Ainda acontece, pode acontecer, não quer dizer que em toda cidade isso vai acontecer, mas pode acontecer de pessoas muito ricas da região ameaçarem com demissões, por exemplo, as pessoas para elas votarem em certos candidatos. Enfim, seguindo lá, perdão. Com base na grande influência política e social dos coronéis, surgiu a política do clientelismo. Os coronéis eles premiavam com cargos públicos ou favores aqueles que eram apadrinhados por eles. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre esse clientelismo. E no âmbito político, o clientelismo ele também ocorria. Políticos prometiam favores aos coronéis em troca do controle dos votos de uma região. Né? Os políticos assim, eles prometiam assim, a polícia ela não vai passar aí no seu território, contanto que você garanta a quantidade X de votos. Né? Aí você pode mandar aí na tua região da maneira que você quiser. Né? Tá vendo aqui, isso era proibido por lei. Né? Mas aí os políticos eles meio que ignoravam a questão e faziam essa questão ser ignorada, contanto que os coronéis garantissem os votos. Então havia essa troca de favores. Os coronéis iam com os votos, os políticos iam com verbas também, podia ser, né, mandar mais verbas para a região, que podia ser desviadas, enfim. E além disso, para favorecer os seus candidatos, os coronéis realizavam diversas fraudes eleitorais, como a falsificação de documentos, a inscrição de pessoas falecidas, era muito comum aí na Primeira República no Brasil. Então tinha lá a pessoa que já tinha morrido, mas ela estava inscrita no processo de voto. Obviamente outra pessoa votava para ela, mas o voto acabava sendo contado ainda assim. Então o voto de pessoas mortas era contado. A contagem errada de votos, então se contava os votos quantas vezes fosse preciso para que o candidato X ganhasse. E essas fraudes elas só eram possíveis porque o pessoal que fazia parte aí da justiça eleitoral, que era bem fraca, ela só era... Esse pessoal da justiça eleitoral, eram esses apadrinhados dos coronéis. Né? Então o coronel indicava um coleguinha, o sistema público aceitava aquela indicação e aí o coronel meio que controlava o processo eleitoral. Então a Primeira República no Brasil não era muito democrática, né? Como dá para ver aí. E o coronelismo, apesar de ter sido uma marcante característica da Primeira República do Brasil, não teve a mesma força em todas as regiões. É um fenômeno essencialmente interiorano. Ele vai acontecer no interior do Brasil, no meio rural. Nas regiões mais industrializadas e urbanizadas do país, os coronéis eles praticamente não existiam. Até porque a própria denominação, como eu falei lá no começo, a denominação de coronel era um grande proprietário de terras. Aí nas cidades isso não vai acontecer, né? Nas grandes cidades, na grande São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, daí não vai ter esse fenômeno aí dos coronéis, tá? Tranquilo? Espero que vocês estejam acompanhando até aqui. E por último, desse material que eu passei aí para essa semana, a política dos governadores. Então era um sistema de acordos e alianças entre os governadores estaduais e o governo federal, tá? Os estados ajudavam a eleger os deputados e os senadores favoráveis ao presidente, e os presidentes destinavam mais verbas, cargos e favores aos seus apadrinhados políticos. Assim, o clientelismo que marcava as relações entre governadores e coronéis também marcava as relações entre presidentes e governadores. A mesma troca de favores entre os coronéis e os governadores de estado acontecia também entre os governadores de estado e os presidentes. Essa ideia no Brasil também às vezes é chamada de governabilidade, que não é um termo sim muito interessante, mas para vocês mais ou menos entender essa ideia de governabilidade, é assim: o Brasil então ele é dividido em 3 poderes, como a gente já viu em alguma outra aula aí, né? O legislativo, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, né? A Câmara dos Deputados Estaduais também, a Câmara de Vereadores. O executivo, prefeitos, governadores, presidentes.
e o Judiciário, né? A figura maior do STF, Supremo Tribunal Federal. A ideia é que assim, cada um desses poderes controle o outro, para que nenhum mande do jeito que quiser, certo? Para que ninguém não vire uma ditadura, por exemplo, né? Ou uma monarquia, onde um rei manda e desmanda da maneira que achar melhor. A divisão de poderes é para que um poder regule o outro. Mas o que pode acontecer nessa divisão de três poderes? O legislativo pode barrar projetos do executivo porque os dois não concordam. Por exemplo, os dois não são do mesmo partido. A maioria dos deputados aqui não é do partido do presidente. Então eles não batem. Às vezes o presidente vem com um projeto lá e a Câmara dos Deputados não aceita. O contrário também pode acontecer. A Câmara dos Deputados, né, um deputado vem com um projeto, ela é aprovado na Câmara dos Deputados, é aprovado no Senado, mas não é aprovado pelo presidente. Então é o que se chama assim de não ter governabilidade. Então, para garantir a governabilidade do país, eles faziam esses acordos, né? Eles trocavam favores. Você me ajuda a eleger aqui, né, o deputado, e eu mando um dinheiro aí pro seu estado. Né? Você me ajuda aqui a eleger os meus deputados, né, coronel? E eu mando uns pila aí pro teu município. Eu aceito a sua indicação aqui para pessoal lá da Justiça Eleitoral. Eu aceito a sua indicação para delegado da polícia aí da região, né? Um coleguinho, um companheiro seu, um amigo seu, né? Então havia essas trocas de favores para garantir uma governabilidade do país. É isso, basicamente, tá? Eu não tenho interesse de deixar esses vídeos muito longos, aí entre 10 e 15 minutos. Seria perfeito para mim, eu acho que fica bem tranquilo, né? Porque daí não fica muita coisa para vocês verem também. E fica fácil aí para vocês entenderem. Eu acho, eu espero, pelo menos, tá? Mas dúvidas, sugestões, qualquer coisa aí que vocês queiram falar, sintam-se sempre livres para entrar em contato, né? A gente tem um contato bem fácil aí, através dos grupos lá do WhatsApp, das turmas, da turma de vocês, né? É fácil de entrar em contato. Vocês também podem fazer perguntas aqui no YouTube ou lá no sistema, para quem está conseguindo acesso fácil ao sistema do Classroom lá no Google. Vocês podem fazer perguntas por lá também, tá? Sugestões, enfim, avaliem também o vídeo, se possível, se o som tá bom, se tá legal, né? A imagem não é muito importante, é importante que vocês consigam ouvir bem. Afinal, a imagem sou só eu, grande coisa. E enfim, é isso, beleza? Espero que vocês estejam bem por aí e é isso, até a próxima.